Sejam bem-vindos. Muitos amigos ainda nos perguntam sobre a revisão da vida toda do INSS. Ainda semana passada nós recebemos aqui quase 20 pedidos solicitando informações sobre a revisão da vida toda. Ainda está no STF. Provavelmente não tenhamos conhecimento ainda neste ano de 2020. Esta votação fique para 2021. Agora vejam. INSS diminui revisão da vida toda em 2020. Isto já foi feito. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, recomendou a suspensão de ação judicial em que os segurados do INSS podem solicitar o recálculo de suas rendas. Porém, o STJ já tinha dado o aval. Por isso, este impasse. O STJ é o Superior Tribunal de Justiça. O STJ deu o aval em favor do segurado do INSS, para que possam ser feitos esses cálculos. O INSS recorreu, levou para o STF. O STF mandou suspender todos os processos que estão tramitando na Justiça com respeito à revisão da vida toda. E como falamos, provavelmente neste ano não dê mais tempo para ser votado pela Corte Máxima desse país. Fique para 2021. Ainda aguardando a definição do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, a revisão da vida toda do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, pode não acarretar no acréscimo de renda, como acreditava os segurados. Infelizmente, isto pode acontecer. Isso pode ocorrer nas circunstâncias em que permanece a orientação do órgão para recálculo dos benefícios revisados. O órgão que falamos é o INSS. Por meio de uma portaria publicada em novembro passado, o INSS determinou que nos casos em que a Justiça exigir a revisão, a contribuição do aposentado ou pensionista deve ser considerada como tendo sido feita sobre o valor de um salário mínimo. Porém, isso só se houver inconsistências no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS. Porque se não fosse assim, seria inconstitucional o cidadão descontar no valor e o INSS querer apenas calcular em cima de um salário mínimo. Vamos supor, o cidadão descontou em cima de 8 salários mínimos e no cálculo para a aposentadoria o INSS calcular em cima de um salário mínimo. Não poderia. Isso só vai acontecer de o INSS calcular em cima de um salário mínimo se houver inconsistências no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Tudo que vem do trabalhador da empresa. Vejam que, segundo especialistas, a revisão da vida toda é uma ação judicial em que os aposentados pedem o recálculo de suas rendas. A revisão da vida toda é feita com um acréscimo de 80% das maiores contribuições feitas nas moedas anteriores ao atual real. Isso antes de 1994, quando entrou em ação o real. Antes não era real. Abro aspas. Esse dispositivo adotado pelo INSS pode derrubar os ganhos com a revisão, pois quem briga na justiça por esse direito quer justamente incluir nos cálculos as contribuições mais altas realizadas antes de julho de 1994. Fecho aspas. O Plano Real entrou em vigor no nosso país em julho de 1994. E os que estão pleiteando
esta revisão da vida toda é incluir salários altos antes de julho de 1994, antes do Plano Real. Por isso, todo este imbróglio ainda não se resolveu. Com o intuito de não ter prejuízos nessa iniciativa de pedir este recálculo, ou seja, a revisão da vida toda, o beneficiário deve pedir que o cálculo observe a documentação original, em vez do que consta no CNIS. Assim, devem ser apresentados carteira profissional, que é a CTPS, carteira de trabalho e previdência social, contratos e olerites. Então, este vídeo foi para atender muitos amigos que ainda nos perguntam: será que neste final de 2020 tudo isso se resolve? A resposta é: depende, e depende da nossa Corte Máxima, o STF. O STJ deu causa-ganha ao segurado. O INSS recorreu. Está no STF, Supremo Tribunal Federal. Todos os processos que estão na Justiça foram suspensos com respeito à revisão da vida toda. E só quando sair a decisão final do STF, conheceremos tudo o que pode acontecer com esses cálculos dos salários mais altos antes do Plano Real, antes de 1994. Como vocês podem ver, a revisão da vida toda não é boa para todos. É para aqueles que tinham salários altos antes do Plano Real. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020. Muito obrigado a todos